a ex-ministra Eliana Calmon já fez sua fala. E agora eu convido a senhora Luciana Boatê a fazer a sua exposição. Bom, alô, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Saúdo aqui os palestrantes nessa mesa, na pessoa do deputado Kajar Nardes, presidente em exercício. Minhas saudações especiais aos deputados aqui presentes. O que me traz aqui hoje, como pesquisadora e vindo da academia, mais do que propor soluções concretas ou pontuar questões e textos jurídicos, é problematizar alguns pontos que me parecem necessários nesse momento. Considero, sim, concordo com o doutor Robalim, no sentido do avanço de estarmos, e com a doutora Eliana também, no sentido do avanço de estarmos aqui discutindo um tema que efetivamente tem sido bastante questionado, mas especialmente eu saúdo que esse debate seja feito no parlamento. Por mais que, enfim, a situação concreta do dia a dia do Supremo tenha levado, né, talvez o Supremo, especialmente o ministro Barroso, a tomar a frente nesse debate, já inclusive realizaram uma interpretação do texto constitucional de uma maneira que eu considero até bastante ousada, eu entendo que é no parlamento que esse debate tem que ser feito. É no parlamento, pela representatividade do parlamento, com todos os problemas que temos no parlamento. Mas o parlamento é o espaço democrático, é o espaço no qual os representantes são eleitos pela população brasileira, é um espaço no qual, de 4 em 4 anos, né, se renova, né, e os mandatos são mantidos ou não são mantidos. Então, assim, numa perspectiva verdadeiramente democrática do país que queremos construir, eu queria aqui destacar a importância desse debate ser feito no parlamento. Falamos muito de democracia, mas nesses momentos também é importante a gente pensar nessa divisão de poderes, como se estabelece, né, e algumas questões que mais recentemente têm se colocado com maior protagonismo ou ativismo por parte do Supremo, que nem sempre, na minha opinião, é correto. Ou seja, eu acho que o parlamento precisa ser instado a debater, a prestar contas também das críticas que são feitas, inclusive dessa situação que claramente se configura, na minha avaliação, como um excesso no número de pessoas no Brasil que efetivamente têm direito ao que se chama... alguns chamam de foro privilegiado, né? Eu prefiro usar o foro por prerrogativa de função, porque também necessariamente generalizar a todas as situações como um privilégio já nos coloca num nível de discussão que eu entendo bastante problemático. Afinal, as prerrogativas e algumas, inclusive imunidades reconhecidas na Constituição, servem justamente para a garantia da democracia, para a garantia do livre exercício, né, da representação parlamentar, que é uma representação democrática. Então, também me angustia um pouco, como pesquisadora que acompanha à distância esse cenário, vamos dizer assim, parlamentar e também pelo Supremo, né, quando se coloque um debate logo de início como uma questão de números. Como uma questão de números, e é relevante que se tragam números para a gente possa analisar, para que se possa analisar em termos quantitativos, como é que o Supremo está atuando. Eu, como pesquisadora, mas entendo que a pesquisa quant, né, você levantar os números é essencial, mas a análise desses dados também tem que ser feita a partir de uma análise qualitativa, ou seja, compreendendo essa dinâmica, compreendendo o dia a dia, o cotidiano e a realidade. Portanto, eu não considero que se possa, a priori, considerar toda prerrogativa de foro como um foro privilegiado nesse sentido negativo que se atribui, né? Então, destacar aqui a necessidade de nós destacarmos as situações. Por outro lado, também considero bastante problemático que seja os motivos levados para essa alteração sejam morosidade e combate à impunidade. Porque no sistema penal, uma certa morosidade, por vezes, ela é necessária para a concreta e profunda investigação dos casos. Extremamente casos complexos, que envolvem quebra de sigilo bancário, que envolvem direitos e garantias individuais, que também não podem ser deixados de lado com um ímpeto punitivo, muitas vezes persecutório, muitas vezes injusto,
sendo o espaço do Poder Judiciário também um espaço para se cobrar a efetivação da justiça, a garantia da ampla defesa, a garantia de todos os princípios, inclusive previstos no artigo 5º, né, cláusulas pétreas, para que sejam observadas. Então, por vezes, uma certa demora na conclusão dos casos não pode ser automaticamente lida como uma morosidade que, portanto, deve ser combatida. Entendendo também que o próprio juiz, caso se entenda que se vai, então, passar a grande maioria dos casos hoje para os juízes de primeira instância, esses juízes também vão ter um tempo para decidir esses casos. E, especialmente, sabemos de casos perante a Justiça Federal de primeira instância, Justiça Estadual, que demoram algum tempo. Então, a morosidade por si não deve necessariamente ser o que guia essa reflexão, mas sim a necessidade de nós pensarmos como construir uma democracia mais sólida, e, para isso, também é necessário que se apure e que se tenha julgamentos em tempos hábeis para se saber os resultados. Mas, por outro lado, me preocupa essa ideia de cobrar agilidade do judiciário e, com isso, se acabar fazendo injustiças. E, com isso, também, certos processos servirem para perseguir determinados parlamentares, determinados agentes políticos. Então, isso tem que ser ponderado. Então, nesse sentido também, quando falamos em morosidade, temos que falar também em seletividade. Ou seja, o Poder Judiciário é seletivo. Não podemos imaginar que será simples, solucionaremos todos os problemas com essa alteração da Constituição, reduzindo o número das pessoas com acesso reduzindo o número de pessoas com foro por prerrogativa de função. Porque a característica estrutural do sistema judiciário é a seletividade. E eu posso dar o exemplo aqui necessário do alto número de presos que temos no país, quase todos negros e pobres. Portanto, isso é seletividade. E a justiça, para estes, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Não necessariamente ela é justa. Eu venho do estado do Rio de Janeiro, onde temos um caso muito grave, que é o caso de Rafael Braga, onde o julgamento foi muito ágil, mas se questiona a justiça dele estar preso até hoje. Por que ele foi preso? Venho do estado do Rio de Janeiro, que está hoje sob intervenção federal militar, que deveria, inclusive, suspender as tramitações dessas votações, dessa análise de uma proposta de emenda constitucional na forma do que dispõe a Constituição. Portanto, eu entendo que temos que ter muita cautela nesse debate sobre esse tema. Não basta afirmar que todos são iguais perante a lei, portanto, devemos acabar com toda forma de proteção, muitas delas necessárias para o próprio exercício democrático e para a garantia dos direitos da representação daqueles que são eleitos pela população brasileira. Então, nesse sentido, eu também queria questionar aqui, já que a lógica que estamos falando é uma lógica de questionar o que seriam foros privilegiados, por que, então, não vamos discutir o foro, esse sim que eu considero verdadeiramente privilegiado, que foram concedidos aos militares das Forças Armadas, que atualmente estão imunizados por uma justiça especial, mesmo nos crimes contra a vida, o que hoje decorre da aprovação da Lei 13.491. Então, se é para discutir privilégios, se é para discutir o funcionamento da justiça, eu entendo que esse debate tem que ser muito profundo. Eu não poderia deixar de comentar isso assim, porque isso é um foro privilegiado que, para mim, não se justifica numa democracia. Aliás, não sequer é aceito se nós formos olhar as decisões das cortes internacionais que vetam todo e qualquer julgamento de militares por cortes militares, justamente porque se considera que essas cortes têm uma tendência a tentar encobrir essas violações de direitos humanos. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu queria dizer também que não é possível também necessariamente nós verificarmos, considerarmos que, portanto, o fato de ser julgado pelo Supremo necessariamente é uma forma de encobrir ou de retardar o julgamento. Nós não podemos também colocar na nossa Suprema Corte tal pecha. Temos que compreender como é que é a dinâmica processual da Suprema Corte. Entendo que é importante, sim, esse debate sobre o tempo de julgamento na Suprema Corte. Por exemplo, eu considero inaceitável que uma liminar de um ministro, concedida singularmente, possa ficar valendo por tantos anos e paralise tantos casos, como nós temos outro em vigor, sem que o Supremo consiga efetivamente votar. Então, hoje, o Supremo está ocupando um espaço nessas relações institucionais que, por vezes, é correto, mas, por vezes, também precisa ser criticado. E, nesse sentido, eu entendo que o papel desse parlamento, efetivamente, e agora focando mais especificamente aqui nessa proposta de emenda constitucional, eu entendo que há detalhes que precisam ser aqui considerados,
talvez a ampliação um pouco maior do que esse rol, mas necessariamente uma redução do que se tem hoje. Mas talvez algumas das minhas preocupações possam ser aqui incorporadas no sentido de se pensar um processo um tanto quanto híbrido, que pelo menos fosse na linha do que hoje o próprio ministro Barroso colocou em seu voto, que limita em relação aos membros do parlamento, por exemplo, os crimes praticados no cargo em razão dele, porque também tem essa necessária proteção do mandato parlamentar, que não é qualquer coisa. Nós já vimos muitos casos, sim, de persecução por motivos políticos vindos do judiciário. Nós não podemos dizer que o judiciário aqui é 100% correto e que o parlamento ou a forma como funciona outros poderes sejam necessariamente suspeitas. Eu acho que é o momento da gente debater isso. E, nesse sentido, ao abordarmos essa PEC, que eu entendo que deve ter uma reflexão aprofundada, não vejo como sendo um caso de uma votação rápida para atender às demandas do que supostamente se interpreta que a população deseja, mas sim tem que fazer uma reflexão necessária de que tipo de democracia nós queremos viver, né? E qual é o papel do parlamento, das imunidades, das prerrogativas de foro nesse sistema democrático. E no sistema de freios e contrapesos também, tal como são formulados na divisão entre os poderes. Portanto, uma das questões que poderíamos pensar aqui, até para evitar persecuções eventuais de juízes de primeira instância, porque não se pode presumir também, porque é juiz de primeira instância, que o judiciário necessariamente é neutro e que não vai ter perseguição, porque pode haver perseguição, sim. Então, na hora de formular uma forma do país lidar com essa situação, quais são as garantias que se deveria pensar para evitar os abusos também por parte de juízes de primeira instância. Então, nesse sentido, uma das questões que pode ser colocada é manter nos tribunais superiores, por exemplo, um juízo de admissibilidade, necessariamente por um órgão colegiado, e eu acho que faz diferença, sim, você ter um juízo de admissibilidade da denúncia, por exemplo, no órgão colegiado, pois isso permite uma maior proteção quando pensarmos que poderão haver também perseguições políticas, inclusive. Então, nesse sentido, é separar o joio do trigo, ter muita calma, muita tranquilidade, muita prudência. Eu acho que a gente está sentindo falta de prudência aqui nesses debates, em geral no país, especialmente esses quando se apela a um sentimento do povo que supostamente deveria nortear as ações dos poderes. Está faltando prudência e segurança jurídica também. Temos que pensar numa formulação, e eu acho que é o desafio, e essa casa certamente pode contribuir muito para que essa preocupação que eu tenho não se concretize, que é efetivamente de pensar como fazer uma análise democrática dessa proposta de redução da amplitude hoje do foro por prerrogativa de função. E, portanto, pensar numa questão híbrida que pudesse limitar a proteção, então, do exercício de uma atividade parlamentar, desde que sujeito, claro, aos crimes em razão do cargo, em razão, e indo na linha, dialogando um pouco mais com o que o próprio ministro Barroso colocou no seu voto, tá? Mas nesse sentido aqui das limitações. E, por fim, eu queria dizer que a ideia, se a gente vai partir da ideia, numa democracia, que todos são iguais perante a lei, isso deveria ser pensado, então, para uma reflexão um pouco mais ampla sobre o Poder Judiciário. Nós temos hoje uma atuação de um sistema punitivo absolutamente repressivo e que, por vezes, se volta para uma repressão mais na área da política. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nesses casos em que se vislumbra que há uma certa deficiência na ação da persecução penal para alcançar, por assim dizer, os grandes crimes, mesmo assim, se nós abrirmos mãos de direitos e garantias individuais, se abrirmos mão do marco civilizatório que temos na Constituição, a pretexto de avançar na punição, de dar respostas populares, eu temo muito que a gente retroceda, ao que tínhamos antes da própria Constituição de 88. Então, estamos nos 30 anos da Constituição refletindo e não podemos retroceder. Por isso, a lucidez, a temperança, uma reflexão aprofundada desse tema é extremamente necessária, para se também não se ceder a esse populismo punitivo, essa influência da mídia em processos penais, o que não torna as pessoas iguais perante a lei. O que torna as pessoas que a mídia diz que são necessariamente culpadas, essas deixam de ter direitos, enquanto que os poderes acabam ficando atrelados a
esse ímpeto punitivo que nós estamos vendo. Portanto, também eu concluo dizendo que, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós estamos também nos disponibilizando para a realização de um evento sobre esse tema. Já deixo logo todos os palestrantes convidados para promovermos um grande debate, uma reflexão sobre esse tema que eu considero da maior importância, inclusive de trazer a academia, de trazer uma perspectiva crítica, mas também de ouvir, né, especialmente as associações, ouvir membros do Poder Judiciário, para que a gente possa, então, dar uma contribuição ao debate. Parabenizo, então, a comissão, parabenizo esta casa por estar se debruçando sobre o tema e encerro minha apresentação. Muito obrigada.